12. Elias. Embora o sol não tenha se posto ainda, o acampamento tribal está em silêncio quando me aproximo. As fogueiras foram apagadas, os cavalos abrigados embaixo de uma lona. As carruagens pintadas de vermelho e amarelo estão fechadas contra a chuva forte de fim de primavera. A claridade fraca das lamparinas treme luz dentro delas. Eu avanço lentamente, embora não seja por cautela. Mouth me puxa, e preciso de toda a minha força para ignorar a intimação. Algumas centenas de metros a oeste da caravana, o mar do anoitecer quebra contra a costa rochosa, seu rugir quase abafando os guinchos lamentosos das gaivotas de cabeça branca que voam acima. Mas meus instintos de máscara seguem aguçados como sempre, e sinto a aproximação da Kehanne da tribo Nazur, bem antes de ela aparecer, com os 6 tribais que fazem sua segurança. Elias Vetúrios. Os cabelos trançados da Kehanne chegam até a cintura e posso distinguir claramente as tatuagens elaboradas da contadora de histórias em sua pele morena escura. Você está atrasado. Sinto muito, Kehanne. Não perco tempo dando desculpas. Kehannes são hábeis em perceber mentiras quanto em contar histórias. Peço seu perdão. Pá, ela desdenha. Você pediu para se encontrar comigo também. Não sei por que consenti. Os marciais levaram o filho do meu irmão há uma semana após terem atacado nossos depósitos de grãos. Meu respeito por Mami Hila é tudo que me impede de arrancar suas tripas como um porco, garoto. Eu gostaria de vê-la tentar. Teve notícias de Mami? Ela está bem escondida, se recuperando dos horrores que aqueles da sua laia lhe infligiram. Se acha que vou contar onde ela está, você é um tolo maior ainda do que imaginava. Venha. Ela vira bruscamente a cabeça na direção da caravana. E eu a sigo. Compreendo sua ira. A guerra dos marciais contra as tribos é evidente em cada carruagem queimada e abandonada no campo, em cada lamento ululante que se eleva dos vilarejos tribais, enquanto as famílias pranteiam aqueles que foram levados. A Kehanne se desloca rapidamente, e enquanto a sigo, a atração de Malto se torna mais forte, um puxão físico que me dá vontade de correr de volta ao lugar de espera, a 3 léguas de distância. Uma sensação de algo errado toma conta de mim, como se eu tivesse esquecido alguma coisa importante, mas não consigo dizer se é o meu próprio instinto comichando ou se é mal manipulando minha mente. Mais de uma vez nas últimas semanas senti alguém, ou algo, esvoaçando nos limites do lugar de espera, entrando e saindo como se tentasse obter uma reação. Todas as vezes que senti isso, caminhei como o vento até a fronteira, e todas as vezes não encontrei nada. A chuva, pelo menos, silenciou os jeans. Os desgraçados irascíveis a odeiam, mas os fantasmas estão incomodados, forçados a permanecer no lugar de espera por mais tempo do que deveriam, porque não consigo passá-los adiante rápido o suficiente. O alerta de Shaiva me assombra. Se você não passar os fantasmas adiante, isso significa o seu fracasso como apanhador de almas e o fim do mundo humano como você o compreende. Mouth me puxa novamente, mas me forço a ignorá-lo. A Kehanne e eu costuramos através das carruagens da caverna até chegarmos a uma separada das demais. O cortinado negro contrastando nitidamente com as decorações elaboradas das outras carruagens. É a casa de um faquir, o membro da tribo que prepara os corpos para o enterro. Enxugo a chuva do rosto, enquanto a Kehanne bate na porta de madeira dos fundos. Com, com todo respeito, digo, preciso falar com você. Eu conservo as histórias dos vivos. A Fáquera, as histórias dos mortos. A porta da carruagem se abre quase imediatamente para revelar uma garota de uns 16 anos. Ao meu ver, seus olhos se arregalam e ela puxa o ralo de tranças castanho-avermelhadas. Ela morde o lábio, a sarda se destacando na pele mais clara que a de Mami, mas mais escura que a minha. Tatuagens azul escura serpenteiam em seus braços, padrões geométricos que me fazem
pensar em crânios. Algo a respeito da incerteza em sua postura me faz lembrar de Laia, e uma pontada de saudade percorre meu corpo. Percebo que congelei na porta e a Kehrane me empurra para dentro da carruagem, iluminada por lamparinas tribais multicoloridas. Uma prateleira ao fundo está repleta de jarras contendo líquidos, e há um odor indistinto de algo adstringente. Essa, diz a Kehrane da porta assim que entro, é a Albarit, nossa nova faquira. Ela está aprendendo. Sua boca se curva ligeiramente. Agora que entendo por que ela concordou em me ajudar, está só se me empurrando para uma garota que provavelmente não será de ajuda alguma. Ela vai falar com você. A porta bate, e Albarit e eu ficamos olhando um para o outro por um momento constrangedor. Você é jovem, disparo, enquanto me sento. Nosso Fakir Cypher é mais velho que as colinas. Não tenho medo, Bai. Albarito usa a palavra honorífica para irmão, e sua voz trêmula reflete sua ansiedade. Imediatamente me sinto culpado por trazer à tona sua idade. Eu fui treinada nos mistérios. Você veio da floresta, Elias Vetúrios. Do domínio da Bunny Hallmouth. Ela mandou para nos ajudar? Ela acabou de dizer Mouth? Como você conhece esse nome, Mouth? Você quer dizer Shaiva? Astaga. Albert guincha a palavra contra o mal olhado. Nós não usamos o nome dela, Bai. A Banial Mouth é sagrada, a escolhida da morte, a apanhadora de almas, a guardiã dos portões. O mistério sagrado da existência dela é conhecido somente pelos faquirs e seus aprendizes. Eu não teria nem mencionado o assunto, mas você veio do Jaga Al-Mouth, lugar de Mouth. Shaiv, a Bani Al-Mouth subitamente teve dificuldade para falar. Ela está morta. Eu sou o substituto dela. Ela estava me treinando quando Alvarito se prostra no chão tão rápido que acho que seu coração parou. Banu Al-Mouth, me perdoe. Nota a mudança do título para denotar um homem em vez de uma mulher. Momento em que percebo que ela não sofreu um desmaio. Ela está se ajoelhando. Eu não sabia. Não há necessidade disso. Eu a coloco de pé, constrangido com a sua reverência. Estou tendo dificuldade para passar os fantasmas adiante. Digo, preciso usar a mágica no coração do lugar de espera, mas não sei como. Os fantasmas estão se acumulando. Todo dia aparecem mais. A Albarita empalidece e os nós dos dedos branqueiam enquanto ela cerra as mãos. Isso não pode acontecer, Banual Mouth. Você tem de passá-los adiante. Se não o fizer, o que acontece? Eu me inclino para a frente. Você falou de mistérios. Como os aprendeu? Eles estão escritos? Pergaminhos? Livros? A Fáquira dá um tapinha na cabeça. Escrever os mistérios é roubar-lhes o poder. Apenas os Fakirs e Fáquiras os aprendem, pois estamos com os mortos quando eles deixam o mundo dos vivos. Nós os lavamos e comungamos com o seu espírito para eles passarem sem problema pelo Jagaal Malto. E para o outro lado, a apanhadora de almas não os vê. Você, não deve vê-los. Você sabe por que há tão poucos fantasmas das tribos? Palavras de Shaiva. Os seus mistérios dizem alguma coisa a respeito da mágica do lugar de espera? Não, Banual Mouth, diz Albaret. Embora sua voz fica baixa e assume a cadência de um cântico muito memorizado. Se você buscar a verdade nas árvores, a floresta vai lhe mostrar sua memória dissimulada. Uma memória? Franzo o senho. Shaiva não me falou de nada disso. As árvores já viram muita coisa, não há dúvida, mas a mágica que eu tenho não me permite falar com elas. Alvarito balança a cabeça. Os mistérios raramente são literais. Floresta pode se referir às árvores, ou pode dizer respeito a algo completamente diferente. Árvores falantes, metafóricas, não vão me ajudar. E a Bunny Almouth? Pergunto. Você chegou a conhecê-la? Ela contou para você sobre a mágica ou como ela fazia o trabalho dela? Eu a encontrei uma vez, quando meu avô me escolheu para ser aprendiz dele. Ela me deu sua bênção.
Eu achei... Eu achei que ela tivesse mandado você para nos ajudar. Ajudar vocês? Digo abruptamente. Com os marciais? Não, com... Ela engole de volta as palavras. Não se preocupe com essas insignificâncias, Banual Mouth. Você precisa mover os espíritos e para fazer isso precisa se retirar do mundo. Não desperdiçar seu tempo ajudando estranhos. Me conte o que está acontecendo, peço. Então posso decidir se devo me preocupar ou não. Albert entrelaça as mãos, indecisa, mas quando suspira impacientemente, ela fala em voz baixa. Os nossos fakirs e fakiras estão morrendo. Alguns foram mortos em ataques marciais, mas outros... Ela balança a cabeça. Meu avô foi encontrado em um laguinho com menos de 1 metro de profundidade. Seus pulmões estavam cheios d'água, mas ele sabia nadar. O coração dele pode ter parado. Ele era forte como um touro e ainda não havia chegado à sua 6ª década. Isso é apenas parte da questão, Banual Mouth. Foi difícil alcançar o espírito dele. Você deve compreender. Eu treino como Fakira desde que aprendi a falar. Nunca tive dificuldade para comungar um espírito. Dessa vez parecia que havia algo me bloqueando. Quando eu consegui, o fantasma do meu avô estava profundamente perturbado. Ele não falava comigo. Há algo errado. Não tenho notícias dos outros Fakirs. Todo mundo está muito preocupado com os marciais. Mas isso é maior. Eu não sei o que fazer. Um puxão brusco quase me levanta. Sinto a impaciência na outra extremidade. Talvez Mal não queira que eu fique sabendo dessa informação. Talvez a mágica queira que eu permaneça sem entender. Espalhe esta ordem entre os Fakirs, digo. Suas carruagens não devem mais ficar distantes do restante da caravana. Palavras do Manual Mouth, que expressou preocupação com a sua segurança. E diga a eles para pintarem as carruagens para ficarem parecidas com as da outra tribo. E diga a eles para pintarem as carruagens para ficarem parecidas com as outras da tribo. Vai ser mais difícil para os inimigos os encontrarem. Paro por aí. O puxão em meu peito é tão forte que sinto que talvez esteja doente, mas sigo em frente, pois ninguém mais vai ajudar Halbarit ou os Fakirs. Pergunte aos outros Fakirs se também estão tendo dificuldades em comungar com espíritos, e descubra se isso já aconteceu antes. Os outros Fakirs não me ouvem. O seu poder é uma novidade para você. Preciso ir, mas não posso simplesmente deixá-la aqui, duvidando de si mesma, duvidando de seu valor. Mas isso não quer dizer que você não o tem. Pensa na maneira como a Kehane porta sua força, como se fosse sua própria pele. É assim que você precisa ser, pelo seu povo. Malton me puxa novamente com tanta força que eu me ergo contra minha vontade. Tenho de retornar ao lugar de espera, digo. Se precisar de mim, vá até o limite da floresta. Eu saberei que você está ali, mas não tente entrar. Momentos mais tarde, estou de volta na rua, na chuva pesada. Ouço o estrondo dos raios sobre o lugar de espera e o sinto caindo sobre meu domínio. Ao norte, próximo da cabana, e mais perto, junto ao rio. A consciência parece inata como saber que você se cortou ou foi mordido. Enquanto caminho como o vento para casa, reviro na mente as palavras de Albaret. Shaiva nunca me contou que os Fakirs eram tão profundamente conectados ao seu trabalho. Ela jamais mencionou que eles tinham conhecimento de sua existência, muito menos que haviam construído toda uma mitologia em torno dela. Tudo o que eu sabia a respeito dos Fakirs era o que a maioria dos tribais sabe, que eles cuidam dos mortos e devem ser reverenciados, embora com mais temor do que se reverenciam os Aldar ou uma Kehane. Talvez, se tivesse prestado uma maldita atenção, eu teria notado alguma conexão. As tribos sempre tiveram uma profunda cautela em relação à floresta. Rafael odeia estar perto dela, e a tribo Saif jamais chegou a menos de 50 léguas dela quando eu era criança. À medida que me aproximo do lugar de espera, a atração de Mouth, que a essa altura deveria ter enfraquecido, torna-se mais forte. Será que ele simplesmente quer que eu volte? Ou será que quer algo mais? A divisa finalmente está a alguns passos e assim que atravesso, fico atordoado com os berros dos fantasmas. A ira deles atingiu o ápice e se transformou em algo violento e caótico. Como em 10 infernos, eles ficaram tão excitados na minha ausência. Eles se aproximam do limite da floresta como um foco estranho e determinado, em um
Primeiro momento, acho que estão todos empurrando algo perto do muro. Um animal morto? Um corpo? Mas quando abro o caminho, a força entre eles estremecendo como os calafrios que percorrem meu corpo, percebo que não estão empurrando algo próximo do muro. Estão empurrando o próprio muro. Eles estão tentando sair. 13. Águia de sangue. O céu ao sul está enegrecido pela fumaça quando o barco finalmente começa a se aproximar de Navion. A chuva que nos encharcou durante as últimas 2 semanas paira no horizonte, zombando de nós, recusando-se a proporcionar qualquer alívio. A maior cidade portuária do Império queima, e meu povo queima com ela. A Vita se junta a mim na proa larga enquanto Dex grita ordens para o capitão navegar mais rápido. Ecos de trovão. Os tambores de Navion emitindo ordens codificadas em um tom frenético, só possível durante um ataque. O rosto prateado de Harper está sério, a boca virada para baixo no que é quase uma carranca. Ele passou horas na estrada me ensinando a fechar a mente contra a intrusão. E com isso, aprendi a conhecer bem o seu semblante. O que quer que ele esteja prestes a dizer é ruim. Grimmer e suas forças atacaram ao amanhecer 3 semanas atrás. Ele diz: nossos espiões dizem que os Carcaus foram atingidos por uma terrível onda de fome ao sul. Dezenas de milhares de mortos. A essa altura já devem ter atacado a nossa costa sulina há meses, visto que tínhamos informações desatualizadas sobre a sua esquadra. Eles surgiram com mais de 300 barcos e atacaram primeiro o porto mercador. Dos 250 navios mercadores no porto, 243 foram destruídos. A Jens Mercadora não vai esquecer esse golpe tão cedo. Contramedidas? O almirante Lênidas partiu com a frota 2 vezes. Na primeira, afundamos 3 embarcações bárbaras antes que uma forte ventania nos forçasse de volta ao porto. Da segunda, Grimmer repeliu o ataque e nos forçou a recuar. Grimmer forçou o almirante Lênidas a recuar? Quem quer que seja esse maldito Carcão, não se trata de um tolo. Lênidas comanda a marinha do Império há 30 anos. Ele projetou o porto militar de Navion, a ilha, uma torre de vigia com um corpo enorme de água em volta, e um porto circular protegido mais além, que guarnece os homens, os barcos e as provisões. Combateu os bárbaros durante décadas a partir da ilha. De acordo com o relatório, Grimmer contra-atacou cada investida de Lênidas. Depois, os Carcaus obstruíram o porto. A cidade está totalmente sitiada, e o número de baixas chega aos milhares no bairro sudoeste. É onde Grimmer está atacando para valer. O bairro sudoeste é quase inteiramente plebeu. Portuários, marinheiros, pescadores, tanoeiros, ferreiros e suas famílias. Caris Vetúria está orquestrando uma operação para derrotar o próximo ataque bárbaro. Caris não deveria orquestrar nada sem Lênidas para contê-la, digo. Onde ele está? Após o segundo fracasso do almirante, ela mandou executá-lo. Diz Avitas, e por sua longa pausa percebo que está tão perturbado com a notícia quanto eu. Por absoluta negligência do dever, há 2 dias. Aquele velho vivia e respirava o dever. Estou chocada. Lênidas me treinou pessoalmente por 6 meses, quando eu era umas 5, um pouco antes de eu receber minha máscara. Era um dos poucos Paters do Sul em quem meu pai confiava. Ele combateu os Carcauns durante 50 anos. Sabia mais a respeito deles do que qualquer outra pessoa. Oficialmente, a comandante achou que ele perdeu homens demais nos ataques e ignorou muitos avisos dela. E extraoficialmente ela queria assumir o controle. Maldita seja, que arda nos infernos. Por que os Paters ilustres permitiram isso? Ela não é uma divindade, eles poderiam ter impedido. Você sabe como Lênidas era, Águia. Diz Avitas. Ele não aceitava suborno, nem deixava que os Paters lhe dissessem o que fazer. Tratava ilustres, mercadores e plebeus do mesmo jeito. Do ponto de vista deles, ele deixou o porto mercador queimar. E agora Carrie está no controle de Navion. Ela nos convocou. Avitas relata. Fomos informados de que seremos escoltados até ela. A comandante está na ilha. Bruxa. Ela está tentando arrancar o controle de mim antes mesmo que eu entre na cidade. Eu queria ter ido à ilha primeiro,
Mas agora, se eu for, vai parecer que estou suplicando, buscando provações dos meus superiores. Maldita convocação. Uma comoção nas docas chama minha atenção. O relinchar agudo de cavalos corta o ar, e percebo a armadura preta e vermelha de um guarda negro. O soldado pragueja enquanto tenta controlar os animais, mas eles se debatem para longe dele. Tão subitamente quanto começou, o pânico cessa. Os animais se acalmam e baixam a cabeça como se estivessem drogados. Todos na doca dão um passo para trás, e então surge uma figura de preto. Malditos infernos. Avitas murmura ao meu lado. Os olhos sinistros e brilhantes do portador da noite se fixam em mim, mas não estou surpresa. Eu esperava que Caris mantivesse esse monstro Jean por perto. Ela sabe que estou tentando matá-la, e que se conseguir usar seu bichinho de estimação sobrenatural para entrar na minha cabeça, jamais terei sucesso. Relembro o tempo que passei com Avitas aprendendo a blindar minha mente. Foram horas ouvindo sua voz calma me explicar como imaginar meus pensamentos mais íntimos como pedras preciosas trancadas em um baú, escondido em um naufrágio, no fundo de um mar esquecido. Harper não sabe da gravidez de Lívia. Não falei sobre isso com ninguém. Mas ele sabe que o futuro do Império depende da destruição da comandante. E foi um instrutor exigente. Porém, ele não pode testar minha habilidade. Ora aos céus que minha preparação tenha sido suficiente. Se Carrie souber que Liv está grávida, terá assassinos a caminho em poucos dias. Enquanto atracamos, meus pensamentos se dispersam. Controle-se, águia. A vida de Liv depende disso. O Império depende disso. Quando eu piso na passarela, não miro os olhos do portador da noite. Cometi esse erro uma vez, meses atrás, quando o encontrei em Serra. Agora eu sei que seus olhos me mostraram meu futuro. Vi a morte dos membros da família naquele dia. Naquele momento não entendi o que a visão significava. Presumi que meu próprio medo havia me logrado. Seja bem-vinda, águia de sangue. Não consigo dissimular o calafrio com a maneira como a voz do portador da noite roça em meu ouvido. Ele gesticula para que eu me aproxime. Sou a Mater da Genzakla. Sou uma máscara, sou uma guarda negra, sou a águia de sangue, braço direito do imperador dos marciais. Ordeno que meu corpo permaneça imóvel enquanto o encaro com todo o poder da minha condição. Mas meu corpo me trai. Os ruídos das docas desaparecem. Não há mais água batendo no casco dos barcos, não há estivadores chamando uns aos outros, não há mastros rangendo, tampouco o som das retrancas de velas distantes ou o rugir do mar. O silêncio que cobre o dia é total, uma hora que nada pode penetrar. Tudo se dissipa à medida que diminua a distância entre nós. Mantenha o controle, águia. Não lhe dê nada. Ah, o portador da noite, em... diz o portador da noite em voz baixa quando paro diante dele. Felicitações, águia de sangue. Vejo que você será tia.